Olá pessoal, hoje é 30 de outubro de 2022. Eu vou iniciar aqui a série Ganhei Dinheiro na Loto Fácil. Neste primeiro vídeo, eu quero que ao marcar aqui 9 dezenas, na planilha 25 dezenas, apareça aqui na planilha Jogos, nas primeiras 9 linhas, essas 9 dezenas que eu marquei repetidas. Então aqui vai formar um quadro 9 por 9, com as 9 dezenas marcadas sendo repetidas em 9 linhas. Então eu quero que o código seja chamado quando eu clicar aqui, para abrir a planilha Jogos. Então eu vou apertar Alt F11, vou escolher aqui a planilha Jogos, aí aqui eu vou escolher Worksheet e aqui eu vou escolher Activate. Então, quando eu ativar a planilha, ou seja, quando eu abrir a planilha, vai chamar esse código aqui. Então, primeiramente, esse código vai percorrer todas as checkboxes que estão na planilha 25 dezenas. Então, eu criei aqui uma variável chamada count, que ela vai servir para contar quantas checkboxes estão ativas no momento em que eu aciono a planilha. Então, o contador começa valendo 0. Eu vou percorrer aqui cada checkbox, que eu estou chamando de C aqui. Então, para cada C, na planilha 1, ponto, all objects, se o tipo de objeto que está ali na planilha 1, que é a planilha 25 dezenas, é igual a um msforms.checkbox, ou seja, se o objeto que ele está percorrendo é uma checkbox, então ele vai verificar o valor desse objeto se é igual a true, ou seja, se a checkbox está marcada. Se ela estiver marcada, o contador vai aumentar aqui mais 1. O contador começa em 0, ele vai começar a percorrer a primeira checkbox. Se ela estiver marcada, ele vai fazer 0 mais 1 é igual a 1. Então o contador vai ficar valendo 1 e assim por diante. Então, voltando aqui para a planilha, eu marquei aqui, uma checkbox. Quando eu acionar aqui a planilha Jogos, ele vai ter que me dar uma mensagem dizendo que tem uma checkbox selecionada. Então eu vou acionar agora e aí, ele me diz que tem uma checkbox selecionada. Isso aqui foi só para ter uma demonstração de que ele está já percorrendo as checkboxes e que ele está contando quantas estão ativas. Que é aqui que ele dá a mensagem, msgbox count, que é o número de checkboxes selecionados. Então eu vou selecionar agora a 1 e a 25 e vou ativar a planilha Jogos. Então agora ele me diz, que eu selecionei duas checkboxes. E se eu quiser saber quais checkboxes estão selecionadas, ou seja, qual é a dezena que foi selecionada. Então eu vou copiar esse código aqui que percorre as checkboxes, vou colar aqui embaixo e vou colocar mais um if aqui, If count for igual a 9, then and if. Eu quero pegar as dezenas somente se o usuário selecionou as 9 dezenas. Aí eu vou colocar um else aqui, else. Caso contrário, a planilha vai ficar limpa, ou seja, vai ficar em branco. Então eu vou colocar aqui, planilha 2.cells.clear. Então vamos fazer um teste aqui,
Na planilha 1, que é a 25 dezenas, só tem duas checkboxes selecionadas. Aí eu vou selecionar a planilha jogos. Como não tem nada aqui, eu vou colocar aqui alguns números e letras para ver se ele realmente está limpando a planilha. Então eu vou selecionar 25 dezenas e vou selecionar jogos novamente. Então aí, ó, como eu não havia selecionado 9 dezenas, ele limpou a planilha aqui, ó. Então, o que eu queria fazer está funcionando. Agora eu quero avançar nesse código para que, quando eu selecionar as 9 dezenas e abrir a outra planilha, ele já traga as 9 dezenas repetidas nas 9 linhas. Mas para eu fazer esse preenchimento, eu preciso antes saber quais foram as 9 dezenas selecionadas. Então agora, essa parte de verificar se ela está selecionada, eu vou colocar aqui, ó, dentro desse if que verifica se o contador é igual a 9. Então aqui vai ter um if e um end if que vai verificar se a checkbox está selecionada. Na verdade, eu só vou fazer essa varredura das checkboxes se o contador for igual a 9. Então esse if ele vai ficar aqui fora antes de eu começar a percorrer as checkboxes. Então esse else aqui, ó, ele vai ficar aqui fora desse next. Então eu verifico se tem 9 selecionadas. Se não tiver, eu limpo a planilha 2. E aí ele já vai sair aqui porque não tem mais nada para ele fazer. Agora, se o contador for igual a 9, aí eu vou percorrer as checkboxes da planilha 1. Vou verificar se o valor dela é igual a true, ou seja, se ela está selecionada. E aí, caso ela esteja selecionada, eu vou pegar a propriedade caption dela, que é aquele texto que aparece ao lado da checkbox. E aí eu vou ter um segundo contador para me dizer quantas eu já verifiquei o texto delas. Então eu vou chamar de cont2. O cont2 vai começar valendo 0 e aqui o cont2 vai aumentar. Porque se o valor dessa checkbox for igual a true, significa que ela está selecionada. Então, é mais uma selecionada que eu tenho que contar. Aí eu vou ter uma variável para guardar esses 9 valores. Então, essa variável eu vou chamar de matriz. A matriz cont2 vai ser igual a c.object.caption. Ou seja, vai ser igual ao texto dessa checkbox que eu verifiquei que está marcada. Aí eu vou declarar essa variável aqui em cima, dizendo apenas dim matriz. Aí quando eu terminar de percorrer aqui, eu já tenho os valores das 9 dezenas. Aí eu vou colocar esses valores nas 9 linhas da planilha 2. Então, for linha igual a 1 to 9 next linha. Então, aqui ele vai percorrer 9 linhas da planilha 2, que é a planilha jogos. For coluna igual a 1 to 9 next coluna. Então, para cada linha que ele percorrer, ele vai percorrer também as 9 colunas. Aí o contador 2, ele volta a valer 0. E aqui, o contador 2 aumenta mais 1.
Aí eu vou dizer o seguinte, que a planilha 2 ponto cells da linha e da coluna vai ser igual a matriz cont 2. Aí essa parte aqui, ó, vai ficar aqui em cima, porque naquela variável matriz, a contagem dela começa em 0, ou seja, o primeiro elemento dela é o elemento 0. Quando ele estiver na primeira coluna, cont 2 aqui vai valer 0. Então ele vai pegar o elemento 0 da matriz, que é o primeiro elemento da matriz, vai colocar na coluna 1, na linha 1. Aí quando avança para a coluna 2, a linha continua valendo 1, só que agora a coluna 2. Por isso que eu aumentei aqui o contador, para que agora ele passe para o elemento número 1 da matriz, que seria o segundo elemento, e assim por diante. Essa matriz aqui como sendo do tipo string, para ver se ele vai aceitar texto. Aí como eu tenho um número fixo de elementos para preencher essa matriz, eu vou colocar aqui 9 elementos na matriz, que é o 9 entre parênteses aqui, para dizer que a matriz vai ter 9 espaços para preencher. Aí esse cont ele vai ser zerado a cada linha. Então eu vou colocar aqui dentro desse for da linha aqui. Então aí ele já preencheu as 9 linhas e as 9 colunas. Agora eu vou querer que sejam preenchidas 9 linhas e 8 colunas. Então eu vou mudar aqui a coluna. Ela vai de 1 até 8. Só que na matriz eu continuo tendo 9 elementos. Então a cada linha que eu preencher, eu vou ter que pular um elemento. E eu vou começar a pular do 9 para o 8, 7 e assim por diante. Vou pulando de forma regressiva. Então eu vou criar uma variável chamada pular e vou colocar aqui uma condição. If pular for igual a cont3, then and if. Então eu vou criar essas duas variáveis, pular e cont3. O cont3 vai ser igual a coluna. Na verdade eu nem precisava ter essa variável cont3, eu poderia usar o valor da variável coluna. A princípio eu teria 9 colunas, só que eu vou pular a coluna 9, depois a coluna 8 e a coluna 7 e assim por diante. Então como eu faço isso? Eu vou perguntar se o número que eu desejo pular for o mesmo número da coluna, então ele vai pular essa coluna. O número a pular vai começar valendo 9. E aí, sempre que eu avançar uma coluna, o pular vai diminuir. Então, pular é igual a pular menos 1. Então, aqui, ó, o pular começa valendo 9. Aí, ele vai começar na coluna 1. Então, o pular é 9, só que a coluna é 1. Pular é igual a coluna? Não. Então, ele não faz nada. Agora, quando ele avançar lá para a coluna 9, pular é 9 e a coluna é 9. Aí, pular é igual a coluna? Sim. Aí, o que ele tem que fazer? Ele tem que ir para a próxima coluna. Então, coluna é igual a coluna mais 1. E esse pular aqui, ele não vai diminuir a cada coluna, ele vai diminuir a cada linha. E aí esse pular igual a 9, ele vai ficar aqui, ó, fora do for da linha. Então, pular começa valendo 9. Quer dizer que ele tem que pular a coluna 9. Aí ele começa aqui, coluna 1 até 8. Nem vai chegar à coluna 9, então não vai ter nenhuma vez aqui que ele vai pular para a próxima coluna. Só que aí, preencheu a primeira linha, aí o pular diminui. Então ele vai diminuir para 8. Aí quando ele preencher aqui as colunas, for aumentando o número da coluna, vai chegar à coluna 8.
o pular vai ser igual, porque o pular agora está valendo 8 e a coluna vai ser coluna 8. Então ele vai pular para a próxima coluna. E aí ele vai preencher aqui não com a coluna 8, mas com a coluna 9. Só que na verdade eu não vou mexer com essa coluna aqui da planilha, eu vou mexer com a coluna da matriz, que seria o nono elemento da matriz, depois o oitavo, depois o sétimo e assim por diante. Eu vou ter que mexer com esse cont 2 aqui, ó. Cont 2 vai ser igual a cont 2 mais 1. Então vamos ver se vai dar certo isso aqui. Então agora, ó, ele preencheu aí somente 8 colunas. Então nessa primeira linha, ele pulou o último elemento, que é a dezena 25. Aí, na segunda linha, ele pulou o penúltimo elemento, que é a dezena 23. Aí, na terceira linha, ele pulou o antepenúltimo elemento, que é a dezena 22. E assim por diante, ó. Aqui ele pulou 18, aqui ele pulou 14, aqui ele pulou 13, aqui ele pulou 9, aqui ele pulou 7 e aqui ele pulou 1. Então deu certinho o que eu queria. Dessa forma, eu usei aqueles 9 números em 9 linhas, só que agora não em 9 colunas, mas em 8 colunas. Nessa primeira planilha, o usuário vai escolher 9 dezenas. Nessa segunda planilha, o usuário vai escolher 7 dezenas. Só que ele não pode escolher daquelas dezenas que já estão escolhidas na primeira planilha. Então agora eu vou criar um código para que, quando o usuário escolher as 9 dezenas na primeira planilha e vier aqui para a segunda planilha, ele não consiga selecionar as dezenas que já estão selecionadas na primeira planilha. Então eu vou apertar aqui Alt F11, eu vou pegar aquele código que eu percorro as checkboxes da primeira planilha, que é esse código aqui. Vou copiar esse código. Vou selecionar aqui a planilha 3. Vou selecionar aqui a parte da worksheet. E aqui eu vou selecionar Activate. Então aqui eu vou colar aquele código que eu copiei agora. Vou fazer o seguinte. Vou percorrer as checkboxes da planilha 1. Aí eu vou verificar se cada checkbox está com o valor verdadeiro. Ou seja, se ela foi escolhida, se ela foi ativada. Se ela foi ativada, eu vou percorrer as checkboxes da planilha 2 e vou verificar se ela tem o mesmo caption, ou seja, o mesmo título daquela checkbox da planilha 1 que está selecionada. Eu vou chamar na planilha 2 de D. Então esse D aqui vai ser cada checkbox da planilha 2. E aí eu vou colocar aqui, ó, em vez de ponto value, vou colocar ponto caption. E aí eu vou perguntar se a checkbox D é igual a checkbox C. Se for igual, aí aqui eu vou desabilitar a checkbox D. Ponto enabled igual a false. E eu tenho também que deixar o valor dela igual a false. Ponto value é igual a false. Aí aqui, em vez de ser next C, vai ser next D. E aqui, na verdade, é planilha 3, que é as 7 dezenas. Todas as
checkboxes que estão selecionados lá na planilha 1, que são 7, 8, 9, 13, 14, 22, 23 e 25, estão desabilitadas aqui, ó. Eu não consigo selecioná-las, ó. E aí, como eu estou desabilitando aqui e deixando o valor como falso, ou seja, estou desmarcando a checkbox, se eu alterar na planilha 1, pode ser que fique alguma checkbox da alteração anterior. Então, para que isso não ocorra, primeiro eu vou habilitar todas as checkboxes da planilha 3. Então, verifica aqui, ó, se aqui é checkbox. Vou colar aqui em cima esse trecho de código, que é: percorro a planilha 3, verifico se é uma checkbox. Se for uma checkbox, eu deixo ela habilitada. Então, c.object.enabled igual a true e c.object.value igual a false. And if next. Então, às vezes não vai precisar deixar aqui o valor igual a falso. Vai depender da necessidade de cada um. Mas a parte de habilitar novamente vai ser necessário, porque se você fizer uma alteração na primeira planilha e for para a segunda planilha, aí se você não habilita todas as checkboxes, pode ser que fique alguma desabilitada de uma outra vez que você mexeu na primeira planilha. Então vamos ver aqui como está funcionando. Eu vou tirar aqui, ó, a 1 e vou colocar a 2. E vamos ver aqui nessa segunda planilha como fica. Olha lá. Ele habilitou a 1 e desabilitou a 2. Então assim está funcionando corretamente. Só que ele também já está desmarcando todas. Então, às vezes, se você não quiser que ele faça isso, você tira aquela parte do value igual a false e deixa só a parte do enabled igual a true. Agora, na planilha jogos, eu vou fazer um código parecido com o código que já tem aqui, mas referente agora à planilha 3, que é a planilha das 7 dezenas. Então, o que eu vou fazer é percorrer a planilha 3, vou verificar as checkboxes que tem nessa planilha, aí eu vejo se elas estão ativadas e vou contando as que estão ativadas. Aí eu vou verificar se o contador for igual a 7, aí eu vou percorrer novamente as checkboxes da planilha 3, vou verificar se o valor de cada checkbox está como true, ou seja, se a checkbox foi selecionada. Aí cada valor que foi selecionado eu guardo dentro da matriz. Não vou precisar dessa parte de pular. Aqui as linhas vão ser 9 linhas e as colunas vão ser 7 colunas. Não vou precisar aqui dessa parte de verificar se o número precisa ser pulado. E caso o contador não seja igual a 7, ele vai limpar a planilha 2, que é a planilha de jogos. Que em relação à planilha de 7 dezenas, que é a planilha 3, ele não vai começar aqui na coluna 1, vai começar na coluna 9. Então vamos alterar aqui. A linha é de 1 a 9, só que a coluna é de 9 a 16. Aí eu vou pôr aqui uma variável chamada matriz2, que ela vai me guardar as selecionadas da planilha 3, que é a planilha de 7 dezenas. Então eu vou colocar aqui, ó, que a matriz 2, ela vai ter 7 posições. Aí vamos ver aqui no código. Aqui é onde eu uso a matriz 2. E
aqui é onde eu preencho a matriz 2. Então vou colocar aqui a matriz 2. Então aí ele está agora fazendo 9 jogos de 16 dezenas. Então eu venho falando aqui em 16 números, mas na verdade são 15 números, porque na primeira planilha, de fato o usuário escolhe 9 números, só que um número ele é pulado a cada linha, então forma-se linhas de 8 colunas, ou seja, linhas de 8 dezenas. Na verdade, são essas 8 dezenas mais as 7 da segunda planilha vão dar 15 dezenas. E aí eu fiz um código aqui para ordenar os números. Nós vamos ter a coluna anterior, que vai de 1 até 14, e a coluna posterior, que vai partir da coluna anterior mais 1 até 15. Deixa eu mostrar aqui na planilha que fica mais fácil. Vamos pegar o caso deste número aqui, ó, em que tem o 16 e depois tem o 3. O anterior é o 16 e o posterior é o 3. Como o 3 é menor que o 16, ele tem que trazer o 3 para a esquerda e levar o 16 para a direita. Então a coluna anterior seria essa coluna do 16 e a coluna posterior seria essa coluna do 3. Então eu vou percorrer. A coluna anterior vai de 1 até 14 e a coluna posterior vai ser a coluna anterior mais 1 até 15. Aí o número posterior vai estar na coluna posterior e o número anterior vai estar na coluna anterior. Aí eu pergunto, se o posterior é menor que o anterior, então na coluna posterior vai receber o valor anterior e na coluna anterior vai receber o valor posterior. Aí eu tenho aqui a próxima coluna posterior e a próxima coluna anterior. Então aqui, ó, ele já está organizando os números, gerando aí jogos de 15 dezenas e gerando também 9 jogos. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Para aqueles que gostaram muito deste código, que precisam deste código ou para estudar ou mesmo para usar para fazer jogos, eu vou pedir para vocês que façam uma contribuição de R$2 para o canal. Aqueles que fizerem essa contribuição de R$2 vão receber este arquivo no seu e-mail. Para fazer essa contribuição, você pode enviar um Pix. Eu vou deixar o Pix na descrição deste vídeo e vou deixar também o e-mail para que você possa receber essa planilha por e-mail. Então ficamos por aqui. Até a próxima, pessoal.